Olá, turma. Vamos dar prosseguimento, a mais uma aula. Vamos compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. A gente vai falar hoje um pouquinho a respeito da elaboração de slides. Eu achei interessante trazer essa aula para vocês hoje, porque a gente fala muito dos trabalhos, mas a maioria, na verdade, a grande maioria desses trabalhos precisa de uma exposição, de uma apresentação. E essa apresentação também, na grande maioria das vezes, é feita utilizando os slides, né? E muitos alunos têm dificuldades nessa elaboração desses slides. Vamos lá. Posicionamento da ABNT em relação à apresentação com slides. Ao verificarmos as normas da ABNT voltadas para trabalhos acadêmicos, podemos constatar que não existem determinações sobre fonte, espaçamento, tamanho da letra, dentre outras regras. Então, a ABNT não é específica com relação a essa questão da elaboração dos slides, tá? Ela deixa, de certa forma, livre, né? Deixa o aluno livre, deixa aquele que está produzindo os trabalhos, de certa forma, livre. Mas é claro que existe um padrão. A gente vai se baseando, por exemplo, com relação à questão da fonte. É interessante que a gente sempre use o quê? O Arial e o Times, que são as fontes oficiais da ABNT, né? Com relação aos trabalhos científicos. E a gente também acaba adotando isso com relação aos slides. Neste caso, nossa maior referência é a do bom senso. Desta forma, o mais indicado é não abusar do tamanho das letras ou mantê-las pequenas demais. Pense no público e dimensione um tamanho de texto que seja agradável aos olhos de quem irá prestigiar a sua apresentação. Então, o interessante é não poluir demais o slide, né? Fazer um slide mais com poucas palavras, que demonstre o quê? Que você tem domínio sobre o conteúdo, porque quando você lê demais, quando você lê muito, você está o quê? Demonstrando que você não está dominando aquele conteúdo. O interessante é que você leia um pequeno texto, tá? E baseado naquele pequeno texto, você desenvolva a sua apresentação. Um outro cuidado que você deverá ter é com a quantidade de palavras que serão incluídas em cada slide. O ideal é que sejam poucas palavras de um conteúdo direto e o foco seja mantido nas imagens, no infográficos, em imagens e vídeos. Então, texto, vamos lá, tudo bem. Eu até recomendo sim que você coloque uma imagem, contanto que não aconteça uma poluição visual, que você não saiba se você olha para as palavras ou se você olha para o desenho ou para o gráfico que está ali. Então, vamos procurar ter coerência na produção dos nossos slides. Não utilize citações indiretas ou trechos de textos importantes que sejam grandes demais, para que a plateia fique lendo por mais de um minuto. Então, não estou dizendo para não usar citações, de jeito nenhum. Agora, eu estou pedindo que evitem citações muito extensas, muito longas, porque quando você coloca uma citação muito longa, a fonte vai ficando pequena, vai ficando difícil a leitura, e além de difícil, a leitura também fica mais cansativa. O ideal é dar prevalência para as imagens em uma apresentação de slides, pois uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Nesse ponto aqui, ele fala de, às vezes, você vai falar de, vamos supor, de um pesquisador ou de um pedagogo daquela época, ou de um, vamos supor, de quem mais que a gente pode falar? Dos nossos representantes da área educacional, a gente poderia escolher, por exemplo, Paulo Freire. Então, eu vou falar sobre Paulo Freire. Eu já sei tudo sobre ele. Então, por que eu coloco um texto? Em vez de colocar um texto, eu coloco uma imagem dele e vou falando, ó, Paulo Freire, foi isso, foi aquilo, foi um representante, foi aquele que viu a questão do Mobral. Então, tudo isso pode ser falado sem precisar colocar palavras. Isso vai demonstrar o quê para a plateia? Que você sabe, que você está dominando o assunto, que você não precisa se prender na leitura. Evite exagerar no texto. Não existem normas ABNT que determinem quais fontes podem ser utilizadas, nem sobre o tamanho das letras. Entretanto, é preciso fazer o uso do bom senso. Foi o que eu falei anteriormente para vocês.
Evite ao máximo usar letras pequenas demais, pois elas irão forçar a vista dos presentes na apresentação de slides. Então, esqueçam letras muito pequenas. As letras grandes demais também devem ser evitadas, pois tiram a atenção do que realmente importa. Nem pequena demais, nem exagerada demais. Além do tamanho, tome cuidado para não acabar colocando muito texto em um único slide. Esse slide bem aqui que vocês estão vendo, para uma apresentação de trabalho, é um slide poluído. Tem muito texto. Ah, professora, a senhora fala isso para a gente e usou um slide poluído. Prestem atenção. Eu estou dando uma aula para vocês. É diferente de quando vocês vão, por exemplo, participar de um processo seletivo, tá? Defender a monografia de vocês. O que é que se espera quando você está participando de um processo seletivo? Que você tenha total domínio daquilo que você está falando lá na frente. Então, se eu só ler. E outra coisa, prestem bastante atenção. Durante uma aula, nós temos um tempo bem maior, tá? Uma aula normal. Agora, quando eu vou participar de um processo seletivo, eu tenho em média, okay? Para uma banca de monografia, eu tenho 30 minutos, gente. Para um trabalho, para um processo seletivo, eu tenho de 45 a 55 minutos. Então, se eu botar um slide muito poluído, o meu tempo vai acabar e eu não vou concluir a apresentação. Então, tomem cuidado com isso. Aula é uma coisa diferente. Você está lá, você pode determinar tudo que você quer colocar. Também sem exagerar na poluição, porque aqui, ó, vocês observem que tem bastante texto, mas é um texto possível de se ler. O aluno consegue fazer a leitura do texto. Então, eu estou fazendo a leitura e estou fazendo a explanação para vocês. Outro cuidado que vocês também devem ter é só com relação à questão de só ler e não explicar nada. Não adianta você fazer leitura e não explicar. Você tem que ler e explicar tudo que você colocou lá no slide. Além do tamanho, tome cuidado para não... Sim, foi o que eu acabei falando, né? Nesse instante. Você não precisa tirar citações inteiras ou enormes pedaços explicativos de sua monografia para a realização da apresentação de slides. Você não precisa copiar um parágrafo todinho do teu trabalho para dizer o que você quer dizer. Pegue os pontos importantes, pegue as palavras-chave, pegue só o nome do autor da citação e fale. Você tem que ter domínio sobre o trabalho que você produziu. É isso que eu quero que vocês entendam. Os slides não são lembretes, tá? É muito comum que o autor da monografia se utilize de sua apresentação como notas para lembrar os pontos a serem defendidos. Essa não é a função dos slides. Os slides, gente, vocês vão utilizar eles como um guia, tá? Para vocês terem uma ordem de apresentação e vocês demonstrarem o que vocês queriam dizer com o trabalho de vocês. Não é, aí eu vou colocar tudo aqui no slide que eu não vou me lembrar. E isso acontece. Não adianta dizer para vocês que isso não acontece, porque isso acaba acontecendo. Só que vocês não devem ter esse pensamento de que o slide vai ser aquele que vai te salvar. Sabe por quê? Porque algumas vezes pode acontecer de faltar energia. E aí, se faltar energia, você não vai apresentar seu trabalho, porque você só estava se confiando no slide. Tem que se pensar também além. Tá? Eu já tive, não é nem a sorte, né? Durante uma apresentação minha, do slide simplesmente parar de funcionar, faltou energia e aí? Eu tive que defender a minha apresentação sem usar o slide. Então, é interessante que vocês tenham conhecimento e tenham domínio do trabalho de vocês. A sua verdadeira função é esclarecer e facilitar a passagem de informações entre o aluno defendendo a monografia e os membros da banca. Esse é, na verdade, mais um motivo para evitar colocar texto demais em um único slide. Em geral, os autores das apresentações fazem isso para ler o que escreveram previamente e evitar terem de contar com a memória para defender suas ideias. O texto corrido deve ser mantido na monografia. Aqui, use apenas palavras-chave e evite ao máximo frases completas, frases muito extensas, prolongadas demais que acabem tornando o seu trabalho cansativo. Caso precise de um roteiro escrito para guiar a defesa, é melhor levar uma folha impressa da qual realizar a leitura. Dessa forma, a apresentação poderá se manter sem excesso de informações.
Isso aqui foi uma sugestão do autor, no qual eu fiz a pesquisa da elaboração desse slide para a elaboração também de slides. Ficou redundante, né, gente? Mas assim, eu, professora Pauliane, não recomendo aluno, além do slide, ainda levar papel. Você pode? Pode. Você pode levar suas fichinhas, sem problema nenhum. Só que eu não recomendo. Tanto é que quando eu estou participando de bancas, eu não acho que seja legal para o aluno estar com um papelzinho na mão, porque já demonstra também que ele precisa fazer uma leitura para poder fazer a apresentação do trabalho dele. Cuidado com as imagens. O uso de imagens é um problema constante em apresentações de monografia. Isso porque muitos alunos não tomam cuidado de pensar se a imagem tem tamanho suficiente para a leitura quando projetada. Então, às vezes, eu estou copiando uma imagem da internet e colando aqui no meu slide, mas quando eu vou ampliando ela, ela não fica de um tamanho que seja possível. Às vezes, eu peguei uma tabela, ampliei o máximo que eu pude, no entanto, as letras continuam pequenas, eu não consigo enxergá-las da melhor forma possível. Então, a gente tem que observar realmente se aquela imagem está visível, tá? Se ela não está desfocada, se ela é uma imagem boa, que quem está lá na banca vai entender de verdade o que é que você está querendo passar com ela. Outro problema é quando se coloca mais de uma imagem por slide, o que invariavelmente irá poluir a apresentação e impedir que as informações contidas sejam compreensivas pelos espectadores. Tem gente que superlota, tá? Os slides com inúmeras imagens. E aí você fica sem saber para qual imagem você olha primeiro e para qual imagem que vai ser interessante. Então, não poluam os slides de vocês de imagem. É de bom tom manter sempre uma imagem por slide. Se isso estiver fazendo a sua apresentação ter slides demais, é um sinal para cortar algumas informações. Então, também não exagerem na quantidade de slides. Cuidado total com as cores. Numa busca de se destacar pela variação, muitos autores acabam caindo no erro de tentar destacar as informações através do uso de cores gritantes ou diferentes do padrão. Há alguns questionamentos por pessoas de banca com relação a essa questão do fundo. E foi que eu observei também um questionamento durante a exposição de trabalho de vocês, de outra disciplina. Gente, a produção de slide, ela é aberta. Você produz como você entender. O que é que você tem que levar em conta? Que a fonte seja visível, tá? Muito interessante. Você tem que botar uma fonte que seja visível, que não seja o slide de uma cor muito gritante, tá? Que o fundo chame mais atenção do que o que você escreveu de verdade. Um erro comum é a utilização de fundos escuros e letras claras. Se você vai querer utilizar um fundo escuro, utilize a letra escura, que se destaque mais além do que o fundo que você colocou. Esse tipo de slide só é legível caso a sala de apresentação possa ser muito escurecida e o projetor utilizado seja de muita qualidade. Como esse quase nunca é o caso, tome cuidado, tá? Então, se você sabe que a sala que você vai fazer a apresentação é uma sala que não tem uma iluminação boa, que o seu data show não é bom, então evite o fundo escuro. Se a sua sala é uma sala que não tem uma boa iluminação, vamos usar os fundos mais claros. Agora, se você tem uma sala boa, um data show bom, e você quer abusar das cores, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Outro detalhe, atentem para a questão da instituição. Como eu já disse também na aula anterior, algumas instituições têm modelos padrões, tanto de slides quanto de trabalhos científicos. Então, obedeçam o que está dizendo lá, o que está pedindo. Desculpa, gente. Bocejei. Respeitem o que está sendo solicitado pela instituição. O interessante é que você use slides assim, no padrão desse daqui, com fundo branco ou com fundos mais claros, porque aí não corre risco nenhum de uma professora ou outra querer chamar a sua atenção.
Não existem também regras na BNT que comandem o uso das cores, mas tente se manter em um esquema de cores que não seja aberrante, foi o que eu acabei de dizer. O uso de cores neutras é recomendado, mas você não precisa fazer tudo preto, branco ou cinza. E também não misturem várias cores durante as exposições de slide de vocês. Podendo se utilizar, por exemplo, de vermelho ou azul, desde que se mantenha em tons pastéis e não exagere. Outro detalhe, teste tudo antes da apresentação de slides. Como dito anteriormente, cada universidade tem um limite de tempo máximo para o aluno realizar a apresentação do seu TCC. Isso torna importante saber utilizar o tempo. A melhor forma de conseguir dominar a situação é realizando ensaios cronometrados da apresentação antes de estar cara a cara com a banca examinadora. Então, é muito importante que vocês treinem. Você vai fazer uma apresentação, você tem que treinar o tempo, você tem que observar se os slides estão passando, quando você está colocando aqui no computador, você tem que observar se a fonte que está aparecendo está ok, então ter esse cuidado antes do dia da apresentação. A melhor medida a se tomar para realizar uma apresentação é contar com 1 minuto para cada slide. Essa medida pode ser desconsiderada dependendo do conteúdo do slide. Entretanto, os slides com imagens poderão ter menos tempo, enquanto aqueles que contam com várias palavras sendo destacadas irão levar mais, tá? Então, palavras-chave sendo destacadas irão levar mais. Quando eu uso palavras, gente, eu tenho que ler. Eu não posso só explicar o slide sem fazer a leitura. É por isso que é colocada essa questão que acaba demorando um pouco mais. Porque quando eu jogo só uma imagem, eu estou apresentando aquela imagem, eu mostro ela e eu vou falar. Simples assim. Eu não vou me prender na questão da leitura. Mas quando tem texto, eu tenho que fazer a leitura do slide e da forma que ele está. Outra coisa, outra dica, não façam leitura de slides olhando para o computador, tá? Você está focando seu slide lá na parede, através do Data Show, então façam a leitura lá na parede. Outra vantagem de realizar ensaios é ficar tranquilo durante a apresentação, se você costuma ficar nervoso em público, sabendo o que é preciso dizer e tendo o tempo dos slides sob controle. Você não se sentirá sob pressão e conseguirá se acalmar. Por isso que é muito importante que você treine essa apresentação, porque quando você treina, você acaba tendo mais segurança no decorrer da sua apresentação. Entenda a função da apresentação de slides. Quando escreveu a monografia, você fez ali todos os seus pontos e argumentações mais relevantes e destacou o que precisava ser encarado com maior importância. Tá? A apresentação de slides não é a hora de dizer tudo que está contido no TCC. Você pode contar com o fato de que a banca leu o trabalho por completo. Então, lá no teu slide, tu vai sintetizar, como eu disse anteriormente. Tu vai colocar os pontos mais importantes do teu trabalho e vai fazer a exposição. Tu não precisa pegar, copiar todas as páginas do trabalho dentro de um slide. Mesmo porque não vai ter sentido e vai ser um slide infinito. Os slides servirão para trazer os assuntos mais importantes para a defesa do TCC, mostrar como seu trabalho foi realizado e destacar seu esforço. Pense nele como uma forma de atrair o interesse dos espectadores, além da banca, que estejam presentes para que queiram ler a sua monografia. E isso irá ajudar a evitar o exagero de informações e a focar em passar as informações corretas. Então, o slide deve ser chamativo, no sentido de que a pessoa tem que ter vontade de fazer a leitura dele, assim como a pessoa também vai ter que ter vontade de fazer a leitura do teu trabalho. Por isso é que tanto o slide quanto o trabalho devem conter, na verdade, coisas interessantes, coisas que chamem a atenção dos leitores. Aí vamos para a parte de formatação do slide. Qual o tamanho ideal para a fonte do texto de slides? Sempre use um tamanho de fonte o maior possível, de preferência entre 20 e 28 para a parte do texto e entre 32 e 46 para os títulos. Então, é basicamente isso. O texto do slide, vamos começar pela parte inicial. Lá em cima, título de 32 a 48, tá? O tamanho da fonte.
Já o texto, no decorrer do trabalho, a gente vai usar de 20 a 28. A fonte utilizada, eu já disse, deve ser Arial ou Times New Roman. O alinhamento vai ser sempre justificado para não ficar torto. Use entre 6 e 8 linhas por slides. Em casos extremos, pode-se usar até 10. Ou em casos muito extremos, até 12 por slide, 12 linhas por slide. Em hipótese alguma, use mais do que 12 linhas por slide de texto. Talvez a única exceção sejam slides com código-fonte, onde é possível ter até umas 14 linhas. Então, não usem muitas linhas no trabalho de vocês. Linhas, trabalho extenso, texto extenso. Vamos deixar pouco texto. O conjunto dos slides deve transparecer equilíbrio e padronização, especialmente em relação aos títulos ou elementos gráficos que identificam parte da apresentação. Avalie com atenção a posição do texto, especialmente em slides que contêm outros elementos gráficos. Um texto colocado acima ou abaixo de um desenho pode fazer a diferença. Lembre-se que nosso olhar, em regra, segue a ordem da esquerda para a direita e de cima para baixo. Considere este aspecto como um critério para a ordem de relevância do conteúdo. Então, vou colocar uma imagem, é interessante que eu coloque acima o que vem a ser essa imagem ou um título. Os títulos não vêm abaixo, os títulos vêm sempre acima. E prestar bastante atenção no que eu estou colocando de interessante, porque minha visão sempre vem como é dito, né? Eu estou olhando, ó, daqui para lá, tá? Eu olho aqui o que está no lado direito e vou puxando, perdão, viu? Eu vou olhando do esquerdo e puxando para o direito. Então, façam a menção aí na mão de vocês e olhem aí o lado que é o esquerdo, né? E a partir dele vocês observem que seu rosto vai andando e vai voltando. Então, é importante que também se vislumbre isso e se tome cuidado com isso na exposição dos slides. Gente, a nossa aula é até aqui. Eu vou passar mais uma atividadezinha, bem aqui, ó, que utilize os dados da aula passada. Então, vocês vão pegar o que é que a gente pediu para fazer na aula passada: tema, problema, objetivos, geral e específicos. A partir disso que você produziu na aula anterior, você vai montar, tá, seus slides dentro dos padrões que foram explanados nesta aula. Então, vocês vão pegar essa produção da aula anterior e vão montar, vão colocar em um slide, como se vocês fossem fazer a apresentação delas para a sala de aula ou para alguém, tá ok? Espero que tenha ficado claro. E até a próxima aula.